O mundo está vivenciando um dos maiores desafios do século XXI, a longevidade. Pessoas acima dos 60 anos estão em atividade por mais tempo e querem continuar contribuindo. Como administrar esse fenômeno demográfico que está remodelando o mercado de trabalho em nossa sociedade? Nas empresas ainda existe discriminação. No Brasil existe uma cultura de descartar, de demitir os trabalhadores quando eles chegam aos 45, 50 anos de idade. E se pensa sempre em renovar e contratar o mais jovem, porque o mais jovem é uma mão de obra mais barata, mais fácil de treinar e alinhar e doutrinar de acordo com as diretrizes da empresa. Uma pesquisa realizada pela PwC com 108 organizações verificou que apenas 37% delas reconheciam a força de trabalho de idosos e apenas 12% haviam desenvolvido práticas para atrair e reter esses trabalhadores. Décadas atrás, completar 60 anos era motivo de inutilização do idoso nas empresas. Mas e hoje? Como afastar pessoas que estão em plena condição física e mental? Existem hoje possibilidades que não eram concebíveis para os nossos avós. Então a gente envelhece com melhores condições. É claro que não dá para negar que a gente vai enfrentar doenças crônicas não transmissíveis, como Alzheimer, câncer, hipertensão, diabetes, entre outras. Com algumas a gente precisa lidar, mas elas não impedem que as pessoas trabalhem. Como eu falei, aquelas que desejam trabalhar porque acreditam que o trabalho faz bem, elas têm novas possibilidades que para os nossos avós não eram possíveis. Então, eu chegar aos 50, aos 60 e até mesmo se aposentar não significa mais, não é mais sinônimo de se retirar do mercado. Elas podem permanecer na empresa apesar de aposentadas, e aí tem algumas empresas que desenvolvem programas específicos para isso. Desde programas de gestão do conhecimento, onde as empresas, em vez de tentar reter o conhecimento tácito da pessoa que se aposenta, ela cadastra num banco de dados tudo que o máximo que ela puder saber sobre o conhecimento que aquele trabalhador tem, e quando alguém na empresa, muitas vezes uma empresa multinacional que funciona, que atua no mundo inteiro, quando algum setor se depara com a questão que não sabe resolver, acessa esse banco de dados e aí sabe quem é o funcionário aposentado ou ex-funcionário que sabe lidar com aquela situação. Aquele funcionário é contratado para um serviço pontual. Empresas que valorizam a mão de obra do trabalhador idoso colaboram para que mais pessoas continuem economicamente ativas, gerando mais riqueza para o país, além de incentivarem esse trabalhador a permanecer ativo fisicamente e cognitivamente. E os resultados disso, nós já sabemos: menos doenças. Eles podem continuar atuando numa empresa. A reforma trabalhista pode vir a trazer algum benefício nesse sentido, porque eles vão poder ser contratados legalmente para trabalhos pontuais, porque nem sempre eles querem trabalhar 40, 44 horas, porque querem cuidar dos netinhos, querem viajar um pouquinho, não é? Então, ela vai permitir nesse aspecto que se equalize vida social, curtir um pouquinho a vida, com
a vida profissional que pode ser mantida. Tem muita gente que está se reinventando, então pessoas que foram arquitetas virando modelo. Alguns exemplos muito simples existem assim, a pessoa trabalhava na área de petróleo e ela montou uma rede de distribuição. Os filhos já tinham alguns transportes, alguns caminhões que faziam o transporte e ele fez simplesmente ampliar essa rede. Outras pessoas não se adaptam com o trabalho formal, então querem trabalhar de uma forma voluntária. Uma das coisas muito boas de se fazer na velhice é o trabalho voluntário. É um compromisso tão sério quanto com o trabalho remunerado. Não é porque é voluntário que eu posso, hoje não vou porque é voluntário. Não. Mas é a época em que você já acumulou tudo que você podia, já tirou da sociedade tudo que você podia. Você já tem um nome, uma profissão, um jeito de ser, um jeito de viver determinado. Agora está na época de você devolver para a sociedade o que você recebeu. Então é a época boa para você trabalhar numa ONG, para você ser síndico de prédio, para você dar aula particular para criança que precisa de um apoio escolar, tanta coisa. Desde o princípio do mundo, o ser humano trabalha. É fato que a maneira como enxergamos o exercício de nossas atividades muda de tempos em tempos, mas é inegável o impacto que o trabalho causa em nossa identidade. Se identifica com a empresa e com a profissão dela. A gente costuma dizer o sobrenome dela, né? Toca o telefone, se está trabalhando, se atende e fala, aqui é a Maria do Itaú. Daí você saiu do banco. Daí você fala que é a Maria e fica sem referência. Você era uma pessoa importante, você perde a importância. Mas não tem que ser assim. Eu acho que é um dos derivados da nossa cultura capitalista. Eu acho que também isso a gente está começando a rever. Aí a gente fala um pouco do sistema, da sociedade, que a sociedade vê as pessoas aposentadas como as que perderam o emprego, né? Se você vira uma entrevista, vem o nome da pessoa, embaixo, aposentado. Aposentado não é profissão, não é? Mas como ele parou de trabalhar por motivo de aposentadoria, se apaga a profissão desse trabalhador, né? Então, assim, e isso acaba se refletindo na forma como as pessoas enxergam esse trabalhador. Mas por que continuar trabalhando após a aposentadoria? Não seria esse o momento de parar? De descansar? Fiz a pesquisa com trabalhadores aposentáveis, ou seja, trabalhadores que já tinham condições de se aposentar, já tinham adquirido o direito, né, já eram elegíveis à aposentadoria, mas que continuavam trabalhando. E aí eu perguntei por quê? Eu queria entender por que vocês continuam trabalhando se vocês podiam já estar aposentados, viajando, curtindo, não fazendo nada, né? E aí eu identifiquei 8 motivos para que eles continuassem trabalhando. O primeiro é que eles acreditavam que estavam na fase de maior proficiência técnica, maior capacidade de relacionamento desenvolvido, então eles não reconheciam motivos para parar de trabalhar. Em segundo lugar, tinha a questão da contingência financeira. Em terceiro lugar, era a preocupação com manter o padrão de vida. É um pouquinho diferente do anterior, porque não trata de questões básicas, né, de necessidades básicas. Eram as pessoas que queriam continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, podendo fazer uma viagem por ano, uma boa viagem por ano, ou trocar de carro. Além disso, tinha a questão de satisfação pessoal. Teve gente que disse que preferia estar no trabalho do que de férias, porque se sentia melhor quando estava trabalhando do que quando estava de férias. Muita gente também se preocupava com deixar o seu legado, escrever seu nome na empresa. E algumas pessoas
continuavam na empresa porque era aquilo que fazia com que elas se sentissem úteis. Hoje, a velhice, o envelhecimento e o trabalho passam a ter um novo significado, cheio de novas possibilidades, né? Se tem alguém que eu conheci que se orgulha em ainda exercer a sua utilidade, esse é o seu Walter. Em Brusque, interior do estado catarinense, ele me mostrou a empresa Renovil, onde trabalha há 80 anos. Inclusive, isso lhe rendeu o certificado de recordista mundial por maior tempo de carreira em uma mesma empresa. E os olhos brilham como se fosse o primeiro dia de trabalho. Eu comecei no dia 17 de janeiro de 1938. Naquela época era preciso ajudar a família. Eu tinha apenas 15 anos. Fui obrigado a deixar a escola para ajudar a família. Na empresa que atua até hoje, seu Walter começou ajudando no setor de expedição. Depois se tornou office boy, foi para o setor de faturamento, até chegar ao cargo de vendedor. E de lá para cá, o salário sofreu algumas modificações, né, seu Walter? O primeiro ordenado, salário, né, que eles falavam, era 100 mil reais. 100 mil reais, desculpa, 100 mil reais. Isso mudou 9 vezes a moeda para mim. No tempo que eu trabalho aqui na empresa, foram cortados 18 zeros do meu ordenado. Isso é alguma coisa louca. Mas existiu, né? Existiu e aconteceu. Ou seja, o senhor já ganhou milhões, então. Milhões, ganha milhões. Milhões que não valia menos que hoje 2 salários mínimos. Companhias aéreas, eu acho que eu andei com todos que existem no Brasil. Dos mais antigos, como a VASP, a Varig, a Transbrasil, todos os pequenos aviões. Muito tempo, muitas vezes com muito medo, muitas vezes o avião quase caindo de medo, mas tudo passou só por susto. Bom, no princípio não existia avião. As vendas, no princípio, quando comecei em 1955, aí de ônibus. Foi até Rio e São Paulo de ônibus. Isso levava, às vezes, 2 dias para o Rio de Janeiro. Que nem asfalto não tinha. Até São Paulo não existia asfalto. Então, levava tempo, mas tudo foi possível. Durante 60 anos viajei o Brasil, de Porto Alegre a Manaus, com isso tudo. E ficava metade do ano viajando, ou metade do ano vinha trabalhar. Muitos clientes fazem questão de comprar de mim. Eles telefonam direto, porque acham que eu sei mais que eles gostam. Então, eu já sei mais ou menos o que o cliente gosta, então, fala direto, vem aqui mesmo, vem trabalhar comigo direto aqui na fábrica, e se continua fazendo. A idade chega para todo mundo. Para o seu Walter, não foi diferente. Chegou o tempo da aposentadoria e ele teve que escolher: continuar trabalhando como vendedor ou se dedicar a atividades não remuneradas. Eu, quando tinha 40 anos de trabalho, era tempo de aposentar. E, por sinal, a empresa naquela época exigia até que a pessoa se aposentasse. E todos quase que chegaram nesse tempo se aposentaram. Chegou a minha vez. Naquela época, eu trabalhava muito, eu viajava, vendia muito, e gostava disso. Eu não era ainda muito novo para me aposentar. Eu achei que, de qualquer forma, se eu saísse, ia trabalhar em outro lugar, porque eu tinha família nova, eu casei 2ª vez, eu precisava assustar mais famílias ainda. Então, eu não ia me aposentar. Aí o diretor pediu para ficar, porque eu era útil, muito útil para a empresa. Que eu era muito útil porque eu vendia todo o mercadoria que eles fabricavam. Aí não me aposentei e com esse tempo estou até hoje aqui. Passou os 40 anos, eu estou ainda aqui. Hoje minha função é
apoiar, eu estou apoiando todas as turmas que eu ensinei. A busca é por um novo olhar em relação à organização do trabalho. Empresa e trabalhador precisam enxergar novas possibilidades. Ainda que os trabalhadores sejam protagonistas, estejam capacitados para entrar em novos cargos, novas empresas, se as próprias empresas não perceberem esse trabalhador como um potencial, não se prepararem para incorporar esses trabalhadores na sua força de trabalho e fazer com que esse mecanismo de diversas gerações que tem maneiras diferentes de aprender, que vem tecnologia, que vem hierarquia de maneira diferente, se não souberem lidar, administrar a diversidade de uma força de trabalho multigeracional que está começando a receber mais pessoas idosas, se não se prepararem para tratarem as características específicas das pessoas idosas nesse contexto, não adianta só a gente capacitar os trabalhadores, né? Porque eles vão ser trabalhadores capacitados, disponíveis no mercado e as empresas não vão enxergar valor. Então, acho que o que a gente faz é exatamente ajudar as empresas a perceberem e também a se estruturarem para receber esses trabalhadores, para fazer com que toda essa dinâmica funcione, né? O trabalho, para mim, sempre fez bem. E só não para mim, acho que trabalho faz bem para todos. Eu gosto de trabalhar. Depois, eu gosto do que eu faço. Se você escolher um trabalho que você gosta, você não sente nem tempo passar. O princípio era bem diferente, mas muito diferente. Vocês não têm ideia como era a vida anterior. Hoje, com a nova fase, como vai surgindo as tecnologias, foi facilitando cada vez mais. Hoje vocês fazem 10 vezes mais rápido as coisas que antigamente. Tudo a tecnologia ajudou e para acompanhar não foi fácil, mas tudo eu acompanhei. Foi aprendendo todas as coisas também. Você tem que acompanhar, tem que estar atento toda hora, que não acabou ainda, vai mudar muito ainda. Quem sabe qualquer dia nós vamos sair de casa com um aviãozinho para ir para o trabalho, porque já não tem mais espaço para o carro, está tudo lotado já, cada vez fica mais difícil. Isso não deve pensar que vai acabar não, vai longe ainda. Quanto mais você vai crescendo, vai envelhecendo, mas tem que acompanhar, porque não para nunca de crescer. Acomodação. Seu Walter não sabe o que é isso. Sempre buscou aprender mais e mais e viver a vida com o máximo desempenho possível. A tendência do aposentado é se acomodar. Então, esta acomodação gera uma desatualização. Com isso, você acaba se marginalizando. Ele quer exercer a mesma autoridade. E aí ele fica inadequado. Ele não acompanha o que tem de novo. Difícil nada é. Se você tem vontade, nada é difícil. Tudo se aprende. Não totalmente certo, mas para se virar hoje dá. Nada é difícil. Com vontade, você consegue tudo. Tem um lado que é interessante, que é o lado da tolerância, é o lado da experiência, é o lado da observação e a interação com assuntos que não se modificam, mas esse outro lado novo, que os mais jovens estão muito atualizados em relação a isso, ele falam de coisas que ele não sabe argumentar. Então ele começa ou sorrir demais, ou faz uma piadinha, ou ele, não vou falar sobre isso, agora não tenho vontade, e dá aquela sensação de que ele está desprezando a conversa, ou desvalorizando. E às vezes é porque ele não sabe mesmo sobre o assunto, mas ele não quer reaprender. Ele diz assim, olha, isso que você está falando eu não sei, você pode me explicar? E aí você faz a interação com as
gerações novas. E essa dificuldade é muito presente, se repete com muita facilidade. Eu tenho tablet, eu uso o tablet só para o trabalho. E fora do trabalho eu não uso, porque chego em casa, acabou o trabalho. Mas aqui na empresa, estou aqui, meu tablet está na mesa, vejo todo o estoque da empresa, vejo tudo o que acontece na firma. Se dedicar ao trabalho exige de nós boa saúde. Isso sim, o seu Walter sabe muito bem. Precisa cuidar da saúde, principalmente. Eu faço diariamente 40 minutos de exercício, mas todos os dias. Não deixo nem um dia sem fazer exercício. É muito preciso. Porque o que eu sentia muito, quando eu era mais novo, eu não fazia nada. Quando eu comecei a viajar, naquela época já comecei a caminhar. Ia num hotel, de manhã, 5 horas levantava, fazia minha caminhada em 1 hora, depois ia trabalhar. Além disso, eu cuido da alimentação. Evito muita gordura, evito muita carne vermelha, evito refrigerantes, sal e açúcar, evito também o mínimo possível. E além disso, o que é preciso? Água. Pessoal, água é preciso. 2 litros de água por dia é necessário. Isso faz bem. Trabalhar é um elemento essencial na vida de um indivíduo. E envelhecer, algo natural da biologia humana. Como harmonizar os dois? A resposta vai depender da atenção que dermos a isso, tanto por parte das empresas quanto dos que querem se manter ativos. Mas eu acho que isso também está mudando. As empresas estão iniciando um movimento de observar o desempenho, o potencial dos trabalhadores mais velhos. Algumas empresas já desenvolvem projetos intergeracionais, que é para aproveitar exatamente as características que são potenciais tanto dos mais jovens quanto dos mais velhos e fazer com que elas trabalhem juntas e se complementem. Então já está acontecendo no Brasil um movimento de uma nova percepção, uma nova visão sobre o trabalhador idoso. Eu acho que a pessoa que não gosta de trabalho e não vive, não tem ideias positivas. Acho que quem trabalha se sente melhor do que aqueles que não fazem nada, que só querem parar, que não querem continuar. Hoje é preciso ter. Eu garanto que todo aquele que trabalha com vontade, que trabalha, se sente muito mais feliz, mais contente do que aqueles que gostam mais de parar. É muito mais saudável trabalhar. Eu nunca me arrependi de trabalhar tanto, que faço questão de vir aqui mesmo. Tem dias que, meu caro, eu venho aqui para o centro, chego aqui, não quero nem para a firma, o carro vai direto aqui na empresa, sem querer. Pensa que estou indo trabalhar. Aconteceu muitas vezes isso. Não, enquanto eu posso vir aqui, ver os amigos, trabalhar, é muito bom. Em casa eu me sinto perdido. Se eu fico em casa, fico sentado só na poltrona e vendo a televisão, ou deitado. Aí você fica deitado 1 ou 2 dias, você já não precisa mais mexer. Se você levanta, você mexe com o corpo, precisa. Imagina, você 90 e poucos anos, ficar parado, não pode, não tem como. É gostoso andar. Só que se a gente trabalhar um programa de preparação para a longevidade em todas as gerações, a gente já consegue, enquanto empresa, trabalhar com prevenção. Então eu vou educar para prevenir e no futuro eu não vou ter um aumento de gastos assim tão significativo. Agora, se enquanto empresa eu me colocar no papel de isso não tem nada a ver comigo, sou eu que vou pagar no futuro vou ter que arcar no futuro com o aumento da sinistralidade.
Por isso que a gente adotou o conceito de programa de preparação para a longevidade, porque a gente entende que viver mais é uma perspectiva para todas as gerações. E é a partir de cedo, desde cedo, que a gente precisa ter essa perspectiva para saber planejar, para saber como a gente vai tomar decisões que vão impactar no futuro a qualidade de vida que a gente vai ter quando envelhecer. E também como a gente vai olhar para as gerações que já estão mais à frente. Como é que eu vou olhar para os meus pais que vão viver mais tempo, que vão ter que lidar com doenças típicas da velhice e que eu faço parte desse contexto, né? Eu não estou isento, nem como trabalhador jovem, nem como empresa. Todo mundo faz parte dessa mudança que é sistêmica, essa nova realidade que é sistêmica, envolve todo mundo. Para mim, trabalho é saúde, trabalho é vida, trabalho é alegria. Mudanças sempre geram resistência. Mas quando o assunto é envelhecimento no campo de trabalho, não há espaço para inércia. Os tempos mudaram. Temos uma nova pirâmide demográfica diante de nós, revelando que a velhice é uma grande conquista, mas também um grande desafio. Precisamos aprender a lidar com esse fenômeno tão importante. Afinal, envelhecer é um efeito colateral de se viver.